O sistema de compost barn de muito agrega na saúde, no conforto, né, na redução do estresse térmico dos animais. Porém, existem sérios cuidados que a gente precisa ter no manejo da cama e no sistema como um todo, para que a gente consiga realmente, de fato, ter os resultados que o sistema pode nos oferecer, principalmente nessa época do ano agora, de período chuvoso aqui no Sudeste, que de fato pode comprometer a qualidade da cama, pode comprometer o processo de compostagem se a gente não fizer o manejo adequado dessa cama. O primeiro ponto é a observação visual dessa cama, né? Observar os principais pontos aí de umidade, observar a característica da cama, se ela está com formação de torrão ou não, se ela está agregando muito, que essa observação visual vai permitir identificar possíveis pontos aí que estão piores no acesso à cama e aí com isso avaliar se pode ser feita a reposição ou se essa cama tem que ser de fato revolvida e levar de fato o material que está mais úmido, né, de um lado para o outro e com isso ter um ganho na uniformidade da cama de modo geral. Então a avaliação visual tanto da cama quanto das vacas é fundamental, né? As vacas nos contam muito como a situação da cama de fato está, né? Então se o grau de sujidade dos animais vem aumentando, né, se eles chegam na ordenha ou se você observa que o úbere visto por trás, as pernas, os pés, estão com maior nível de sujidade, é válido criar um sinal de alerta aí para que a cama seja de fato analisada e observada para ver se precisa ser feita alguma alteração. Então, as vacas contam muito para nós sobre isso. E aí, além disso, tem os parâmetros que devem ser avaliados aí, né, na cama e até no sistema para entender se tem que ser feita alguma mudança ou não. O primeiro parâmetro seria a avaliação da umidade, né, que você pode fazer o teste de agregação, que é o teste com a mão, né, você pega a cama e aperta ela com a mão e observa como está a agregação dessa cama. Além disso, também, você pode fazer o teor de matéria seca, né, da cama, para entender se ele está, de fato, alto ou não. E aí, se a cama estiver muito úmida, talvez fazer a reposição da cama, ou até aí, posteriormente, avaliar de acordo com a duração dessa cama, né, com quanto tempo que ela já está ali, se tem que ser feita a troca ou não, mas aí já é uma análise um pouco mais complexa. E aí a matéria seca pode ser avaliada nos métodos convencionais, né? Que seria fazer no micro-ondas ou fazer na air fryer, até usando o cosper aí, caso a fazenda tenha. E aí o teor de umidade, né? Ele deve estar entre 50% e 60%. Então a gente precisa estar dentro disso daí e avaliar isso de forma constante, principalmente agora, para que não venha a ficar uma cama muito úmida e posteriormente a gente ter uma redução no processo de compostagem, porque é uma cama que vai ficar mais compacta, com isso vai perder um pouco, vai perder o ar, né? Vai perder a capacidade aeróbica ali, que realmente precisa ocorrer para que a gente tenha as bactérias, os micro-organismos que de fato vão fazer o processo de compostagem, que são micro-organismos aeróbicos. E aí, com isso, a gente tem uma perda na cama e ela pode, né, na prática aí a gente fala que ela pode até morrer, ou seja, não ter mais esses agentes que a gente precisa, esses micro-organismos, para fazer a compostagem de forma legal, de forma boa, né? Então, o teor de umidade é muito importante. Além disso, a avaliação da velocidade dos ventiladores, né, que é uma avaliação que a gente faz com um anemômetro, para entender a velocidade dos ventiladores ali, que deve estar entre 2 a 3 metros por segundo, no final ali do vento daquele ventilador, então na linha de limite. E aí tem sistemas que permitem configurações, né, que permitem ventilar mais ou não, ou até a manutenção desses ventiladores, né, as correias às vezes já estão gastas, ou a gente tem muita sujidade ali no ventilador, precisa de uma manutenção. Então é importante sempre estar avaliando a umidade que está, a velocidade dos ventos aí dentro do galpão. E também a gente pode analisar, né, fazer a análise do composto orgânico, ou seja, fazer a coleta dessa cama para enviar para o laboratório para de fato ver a relação carbono-nitrogênio. Né? Essa relação que vai dizer se está ocorrendo ainda compostagem, ou seja, se tem carbono para ser de fato compostado ou não. Essa relação aí ela tem que estar entre 25 a 30 para 1.
né? E aí a gente vê muitas camas já passando do momento de troca e aí entrando num período chuvoso com a cama já muito ruim, isso é um risco muito grande para a ocorrência de mastite, para o aumento da CCS, porque a gente não vai conseguir manter o perfil microbiológico necessário. Com isso, vão desenvolver bactérias, agentes que não são desejáveis, porque a temperatura da cama não vai estar dentro do que a gente precisa, e aí vem aumentando o risco de mastite, né? Além disso, tem também a temperatura da cama, que é uma medida muito fácil de ser feita, muito prática de ser realizada no dia a dia, que é pegar um termômetro culinário, né? Ele tem uma haste de mais ou menos 11 a 13 centímetros, varia, e fazer a medição dessa temperatura a 20 centímetros, ou seja, você abre um pouquinho ali a cama e coloca o termômetro e mede a temperatura aí em vários pontos, mede em zigue-zague de cada lote, para entender como que está o processo de compostagem, que ele vai ocorrer numa temperatura, a literatura varia, mas aí de 45 a 65 graus seria uma temperatura boa. Então, avaliar essas temperaturas aí ao longo da cama como um todo e anotar, registrar para avaliar a evolução. A temperatura está caindo, ou um lote específico a gente teve uma redução da temperatura, ou seja, a cama tende a estar úmida. Avaliar os fatores que podem ter interferido. Agora, nessa época, é comum chuva de vento, acaba molhando dentro do galpão. Então, fazer essa ponderação, né? Acho que são esses os pontos principais que devem ser observados. Esteja atento a isso, porque quando a cama chega num ponto que ela está extremamente úmida e que você não faz a troca ou não faz o manejo necessário, a gente vai ter muita mastite, vai ter um aumento de CCS e essa situação, para a gente voltar a ter o controle dela novamente, é muito difícil, né? Então, é bom estar atento a esses pontos aí, tá bom? Espero ter contribuído para ajudar vocês aí nesse manejo nessa época que é desafiadora mesmo para quem tem compost, e conta com a gente por o que vocês tiverem de dúvidas, nos chamem aqui que nós vamos auxiliar em responder essas dúvidas. Até mais!